Sejam muito bem-vindos ao Futebolês especial de sábado. Que bom ouvir essa vinhetinha no sábado também, gente. A partir de hoje, nós temos um encontro todo sábado a partir do meio-dia aqui na TV Jangadeiro para falar muito sobre futebol, mas também sobre muitos outros esportes. Faço convite já para você que tem uma história legal, que é envolvido com esporte, atletas, amadores, profissionais. Manda mensagem pra gente no 3466-2040 ou então no nosso Instagram pra gente contar a sua história aqui também. Faça esse convite para você fazer o Futebolês junto com a gente. E no nosso programa de estreia nós temos reportagens especiais e emocionantes, tem muita opinião, se liga aí. Parou o futebol brasileiro. Hora daquele balanço do primeiro semestre de Ceará e Fortaleza. A gente vai conhecer a história da Sarinha, atleta que busca seu espaço no esporte. E ainda, garotos da base do Fortaleza disputam um torneio lá na Itália. A gente fala também do Mundial de Clubes, tem cearense nos Estados Unidos. E uma reportagem especial sobre a saúde mental no futebol. O programa tá recheado, tem muita coisa legal a partir de agora e a gente já começa com um balanço geral do semestre até aqui. Você achou que eu ia ficar aqui sozinha? Não, né? Nossa equipe tá toda inteirada nesse Futebolês de sábado, nossos comentaristas vão trabalhar muito, vão marcar presença aqui. E eu já convido o Renato Manso, que chega para falar sobre esse primeiro semestre de 2021. Tudo bom, mas que bom te receber aqui, eu tô bem à vontade, agora eu tô me sentindo tranquilona. Primeiro, desejar ótima tarde para todo mundo, né? E também boa sorte para você nessa nova caminhada aí. Vai ser muito legal. E a gente chega para falar daquela coisa que o torcedor gosta. Não é contratação. Não é contratação ainda. É o balanço do que aconteceu até aqui, né? Porque a parada do Mundial tá aí, né? Não temos mais futebol brasileiro até pelo menos 12 de julho, por aí, né? Que é quando retorna, mas ainda sem os times que estão no Mundial. Os 4 brasileiros representantes lá na Copa do Mundo de Clubes. Então, por enquanto, nada de Brasileirão, nada de bola rolando para a Série A. E a gente vai fazer esse balanço desse primeiro semestre de 2025, Manso. Porque temos 2 prismas, Ceará e Fortaleza, e duas situações bem diferentes, né, Manso? Primeiro a gente começa falando do Fortaleza. A gente até vai ver no telão, esses são os números aí do Fortaleza antes aí da parada. O Fortaleza que realmente vive um momento muito complicado, muito difícil. São 36 jogos, 12 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 48 gols marcados e 37 gols sofridos. Impressiona muito a quantidade de derrotas, né, são 14 derrotas. Nos últimos 30 jogos, o Fortaleza ganhou apenas 5 deles. 5. São 7 jogos sem vencer também. Muito pouco. E aí a gente começa a ver momentos aí dessa crise que o Fortaleza vive e os números acabam refletindo sobre isso. A gente vê um Fortaleza que no Campeonato Cearense acabou perdendo o título do Campeonato Estadual. Até sai na frente, é o gol que a gente está vendo, e depois toma um empate e acaba perdendo o campeonato. Aí a gente está vendo a eliminação na Copa do Brasil, um duelo onde o Fortaleza era extremamente favorito contra o Retrô, extremamente obrigado no futebol, é difícil dizer, mas tinha total condição de avançar de fase, pelo menos dessa fase contra o Retrô, que é um time que hoje disputa séries bem inferiores, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, e o Fortaleza foi eliminado. Então você vem de uma derrocada no Campeonato Estadual, mas também não é absurdo porque você perde para o seu maior rival. Você perde para o Retrô, que está muito abaixo de você numa Copa do Brasil. Uma competição que era para ser financeiramente muito positiva para o time no ano, que tinha um aporte financeiro ainda. E de repente você começa mal o Campeonato Brasileiro, começa encadeia uma sequência de vitórias, uma sequência de derrotas. E aí gera todo esse problema. E para piorar tudo isso, o Fortaleza tem uma crise de desempenho. Não há nenhum momento na temporada onde a gente possa dizer que esse time do João Pablo Vojvoda foi um time estável, um time seguro, um time que se confiava, que era bom de se assistir. Muito difícil a situação do Fortaleza. E ele vai ter esse tempo com muita dificuldade. Vai ter que refazer esse período aí, vai aproveitar esse período de parada para tentar realmente recomeçar e botar a casa em ordem. Já tá na tela aí pra gente ver os números também do Ceará, porque se por um lado o Fortaleza vive essa crise de desempenho e de resultados no início do ano, o Ceará vem de uma sequência muito positiva, que assim a gente vê que os times têm as limitações, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, inclusive nessa parada do Mundial, mas que
é um balanço bem positivo, né, Manso? Diferente daquilo que aconteceu com Fortaleza, o Ceará, ele vive um momento bem diferente. A expectativa do Ceará era uma e os números acabam gerando um reflexo positivo. Se a gente for ver na tela aí, os números do Ceará são 31 jogos, né? São 17 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Só se a gente fizer a comparação com Fortaleza, são 6 derrotas a menos que a equipe do Fortaleza, 47 gols marcados, 27 gols sofridos. É um Ceará que no começo do ano tinha o desafio de competir com o seu maior rival no campeonato estadual, tinha o desafio de chegar às finais ali e brigar, e aí acaba vencendo o campeonato, bicampeão cearense. Na Copa do Brasil acaba enfrentando, né, tendo um duelo pela frente contra um gigante que é o Palmeiras e acabou não conseguindo avançar de fase, apesar de ter sido competitivo em parte, pelo menos, desse duelo. Mas principalmente a Copa do Nordeste, o Ceará consegue ali, mesmo na última rodada, confirmar a classificação, e o Brasileiro, que é o grande carro-chefe da temporada. O Ceará finaliza essa parada em 12º lugar, perdeu posição por causa do empate entre Grêmio e Corinthians, mas ele fica ali distante da zona de rebaixamento a 5 pontos e muito bem posicionado em relação à zona ali de classificação, ou para a Sul-Americana e também para a Libertadores. É claro que o primeiro objetivo do Ceará é escapar do rebaixamento, é permanecer para a Série A em 2026, e nesse aspecto, se a gente olhar esse prisma, apesar do Ceará não ser um time muitas vezes que salte aos olhos, que tenha grandes níveis de atuação em relação à qualidade técnica ofensiva, por exemplo, mas é um Ceará muito comprometido e muito taticamente organizado pelo Léo Condé, ao ponto de, em casa, por exemplo, só tem uma derrota para o Atlético Mineiro, mas ter vencido adversários como Vasco, Grêmio, Sport e Vitória. E fora de casa é que talvez esteja ali o ponto de observação, além, claro, do investimento no reparo de algumas lacunas que o Ceará pode ter para o restante da temporada. Então, nessa perspectiva, o Ceará faz um ano muito positivo. 2025 é muito favorável ao Ceará. Obviamente, tudo isso concretizando, confirmando com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e o que é que pode vir mais pela frente. Lembrando sempre que o Ceará, ele veio da Série B, né? Ele vem, então, de uma divisão inferior para fazer uma campanha na Série A. Então, esse início é muito significativo também. Tem essa parada para fazer alguns ajustes pontuais, trazer alguns caras que possam ajudar o Léo Condé a ter mais opções, né? Porque a gente sempre fala sobre esse cobertor curto do Ceará. Com um laço financeiro pequeno, o Ceará precisa ser assertivo. Exatamente. Valeu, Manso. Valeu. Muito bom te receber, viu? Ótimo estar aqui. Boa sorte para você. Valeu, Manso. Gente, a representatividade feminina no esporte só cresce. Cada vez mais meninas, desde cedo, estão entrando nesse meio. Mas ainda, infelizmente, há muita coisa que fazer, há muita coisa a se conquistar. A gente vai conhecer agora a Sarinha, de 8 anos, que é craque do futsal lá do Ferroviário e que só quer uma oportunidade de jogar o Campeonato Cearense. Para isso, teve até que recorrer à justiça. Olha esse lance. Falta pro time amarelo, juizão ajeita tudo ali e autoriza a cobrança. Golaço. Golaço. Dá um zoom aí, edição. Esse rabo de cavalo. E essa falta? Te lembrou um certo gaúcho? E aqui está ela, Sarinha, cearense, junto com a família, irmã, pai, mãe. Que golaço, hein? Bateu bem a falta, né? Uhum. E você tá sempre fazendo gol, né? Sim. Sarinha, 8 anos, atleta do Ferroviário. Logo muito cedo deixou claro o que queria. Fazer gol. Os pais abraçaram o sonho da filha. Incentivo total. Quando ela começou a dar os primeiros passos dela, ela sempre gostou de bola, entendeu? Mas isso foi uma coisa dela mesmo, nunca foi minha, da mãe dela, não. Isso é uma coisa que já nasceu dela mesmo, entendeu? Nunca a gente incentivou, nunca a gente forçou ela a fazer nada, entendeu? Isso é uma coisa que ela já nasceu mesmo com o dom mesmo de Deus mesmo, entendeu? É uma coisa dela mesmo. Teve até um aniversário que ela pediu chuteira de presente, foi? Foi. Como é que foi? A gente perguntou a ela o que é que ela queria de presente. Aí ela, pai, eu quero uma chuteira pra mim começar a jogar futebol. Aí o pai dela foi e comprou, colocaram na escolinha de futebol. Aí pronto, a gente viu que já dava pra ela mesmo futebol.
Agora, acredite se quiser, em pleno 2025, um retrocesso desse. É o seguinte, a Sarinha é menina, mas ela joga junto com os meninos, porque nessa idade, 8 anos, não são muitas meninas que jogam. E aí que o absurdo se dá. Não tem a categoria dela no cearense. E ela não pode jogar junto com os meninos. Resultado, não vai poder jogar o Campeonato Cearense. Por ordem da Confederação Brasileira de Futsal, feminino não pode jogar categorias menores, só pode jogar feminino. E não tem. Então a gente entrou com, tanto a gente do Círculo Militar também fez isso, a gente tentou, via justiça, conseguir o espaço para que elas possam jogar, já que não tem essa competição para elas, mas não foi aceito, mas a gente continua nessa batalha. Quiçá, pouco tempo a gente consiga colocar elas para jogar junto com o masculino. Absurdo, né? O campeonato já começa agora, em junho. Loucura isso. Mas a Sarinha não desiste e nem vai desistir. Nesse ou em algum outro campeonato, ela vai atrás do sonho. Sempre com o apoio total da mãe e do pai. Como é que é o futebol pra você? Bom e é legal. Por quê? Porque sim, O que você gosta de dentro do jogo? fazer gol. Como o gol que abriu essa reportagem. Gol não, né? Golaço. Sucesso para Sarinha, boa sorte nessa luta, que dê tudo certo e você consiga disputar todos os campeonatos que você quiser. Muito sucesso na carreira, espero ver a Sarinha em breve, a gente falar muito dela aqui no Futebolês. Gente, ontem começou a disputa da International Cup San Barnaba Marino. Chique, né? É um torneio que acontece lá na Itália, de base. E sabe quem está participando? Fortaleza. Os meninos do Sub-13 do Leão estão lá em Roma. E o Eduardo Trovão encontrou eles antes da viagem para saber como foi a preparação e a expectativa para esse torneio internacional. O Sub-13 tricolor vai jogar na Itália. Mais uma competição internacional para essa turma. O mais perto que o Arthur vai chegar das suas origens. Meu avô, por parte de mãe, os pais deles eram italianos. Aí, entendeu? Entendi. Arthur Costenaro, capitão do Sub-13 do Fortaleza. Junto aos companheiros, venceu um torneio na Holanda em janeiro desse ano. Agora querem vencer um novo torneio europeu, dessa vez na Itália. Não dá muito para se acostumar porque é Europa, né? Muitos da gente quase nunca viaja e quando vai viajar é para a Itália ou para a Holanda. É uma oportunidade muito incrível que o Fortaleza proporciona para a gente poder mostrar o nosso futebol. Real Madrid, Lazio, Roma, Juventus. Que tal os adversários do Fortaleza? Só camisa mundialmente pesada. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Essa molecada aí, além de campo, joga futsal também. E no último 1 ano e meio, mais de 100 jogos disputados entre quadra e campo. Só uma derrota, tá? Tem noção? É bom que os gigantes europeus tenham. A gente sabe que não é fácil ter 103 jogos aí sem uma derrota só. E essa derrota foi na Europa, né? Justamente contra o Feyenoord, né? O time gigante lá da Holanda. O único brasileiro lá, o único sul-americano na competição seremos nós. Esse privilégio, né, que o Fortaleza nos dá também, né? A competição começou ontem, vai até o dia 17. É o Fortaleza na Itália. O Sub-13 em busca de mais um título internacional no ano. Que legal, né? Uma baita experiência para esses meninos tão novos aí, que querem fazer carreira no futebol, tá na Itália, disputando um torneio. Recentemente, inclusive, o Ceará fez o mesmo. Os garotos do Sub-17 do Vovô disputaram o Festival d'Armor lá na França e chegaram até a final do torneio, perderam nos pênaltis, mas você tá vendo aí as imagens do primeiro jogo que esses meninos do Fortaleza do Sub-17 fizeram lá na Itália, tá? Eles já estrearam ontem no torneio em si, mas esse daí foi um amistoso que eles venceram por 10-0, tá? Contra o Cintia 1920, um time lá da Itália. Essas imagens aí vocês estão vendo desse primeiro amistoso desses garotos
lá na Itália, em Roma, para esse torneio que é tão legal, uma baita experiência para essa galera. Gente, Futebolês faz uma rápida pausa, volta já já. E no próximo bloco tem muita coisa ainda pra gente falar, tá? E aí você vai conferir no próximo bloco uma reportagem especial sobre a saúde mental no meio do futebol. Atleta de alto nível precisa lidar com diversas pressões. E a gente abordou esse tema com alguns jogadores. Tá muito legal essa matéria, bem completinha. A gente volta já já com mais Futebolês. A gente está de volta com o Futebolês e agora eu vou chamar outro comentarista nosso. Renato Manso já foi, agora eu chamo Caio Costa para falar do assunto do momento, porque amanhã começa a Copa do Mundo de Clubes. Boa tarde para você, Caio. Boa tarde, dona Flávia. Que prazer Flávia. te receber aqui na minha... Muito obrigado. Você nem conhece muito, né? Eu tô acostumado, mas você já foi dona disso aqui. Eu já fui dona, mas enfim, agora temos ao sábado. Pode vir aqui porque a gente vai usar esse telão para mostrar os cearenses que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes que começa amanhã. Caio, Verdade, Flávia. São cearenses que, inclusive, passagens por aqui, né? São 4 jogadores cearenses que vão disputar o Mundial de Clubes da FIFA agora. E aí é aquela coisa, né? 2, acho que todo mundo já estava sabendo, familiarizado, obviamente, que é o Everton Cebolinha, que é um jogador que tem experiência com a seleção brasileira, que já jogou o antigo Mundial, jogou pelo Grêmio, inclusive marca gol contra o Pachuca naquele Mundial antes do Grêmio perder a decisão pro Real Madrid. E também o Arthur Vitor, jogador do Botafogo. São 2 jogadores os mais conhecidos, jogadores com mais quilometragem internacional, mais conhecida da torcida cearense. A gente tá vendo aí imagens do Arthur, que é reforço do Botafogo para essa temporada. Jogador que começou lá atrás, pequenininho, na base do Ceará. E aí ainda muito jovem, foi contratado pelo Palmeiras. Começa a ter até mais experiência profissional sendo emprestado pelo Clube Paulista. Teve uma Série B muito interessante pelo Londrina em 2017. E aí passa pelo Bahia. A carreira dele talvez não tenha sido tão linear, porque ele é vendido pelo Palmeiras pro Bragantino, depois volta pro Palmeiras, vai pro futebol russo jogar no Zenit e agora vai ter a maior vitrine da carreira dele pro público brasileiro do modo geral. Esse daí que é curioso. Tem gente que não lembra. Tem gente que não lembra, que é o Rodrigão, ou o Rodrigo Rodrigues, que tem essa passagem bem destacada pelo Ferroviário lá em 2018, marcou gol importante em Copa do Brasil e tudo, que depois de ter uma passagem pelo Bahia, foi se aventurar no futebol da África e quase todo mundo vai reparar porque ele vai jogar contra o Flamengo nesse Mundial, pelo Esperance Tunis, time da Tunísia, time do futebol africano. É um jogador com muita expectativa, né, de aparecer para o grande público, que é muito bacana. Além dos outros 2, aí 2 jogadores que estão no Flamengo, o Everton Cebolinha, natural de Maracanaú, começou ali também, pequenininho na base do Fortaleza, antes de ser captado pelo Grêmio, que a carreira dele até desenrolou diferente, foi jogado no Benfica, e é uma das armas do Flamengo para jogar o Mundial. E vem um 4º nome, que esse é uma história muito bacana. É um dos sobreviventes da tragédia dos Meninos do Ninho, que é o Diogo Alves, goleiro, que começou lá no Estação na base, foi para a base do Flamengo e agora aos 21 anos é o 3º goleiro do time principal do Flamengo. Demais, né? É mais um cearense a disputar o Campeonato Mundial de Clubes. Uma baita história de superação do Diego também, e para ele estar no elenco de um time que vai disputar uma Copa do Mundo de Clubes é realmente sensacional. E para goleiro, 21 anos, ainda muito jovem, já é muito bom. Já é uma baita experiência, né? Vamos falar também das caras conhecidas, porque além dos cearenses, tem muita galera que é conhecida do nosso futebol que vai disputar o Mundial, inclusive queridinhos, né, das torcidas daqui. Primeiro lá no Botafogo, temos David Ricardo, que saiu agora, Caio. Aí o Arthur, que a gente já mostrou, e o Arthur Cabral. Exatamente, David Ricardo, os Arthurs, né, vamos falar assim, o Arthur Cabral, que é a grande novidade do Botafogo pro Mundial. Aí a gente pode passar direto pro Fluminense. Sim. Porque o Fluminense tem, por exemplo, você falou aí, queridinho, tem o Hércules, claro, mas Samuel Xavier e Lima, que já possuem muita história pelo tricolor. Exatamente. Das Laranjeiras, já inclusive campeões da Libertadores pela equipe das Laranjeiras. E temos o que a gente já viu, né? Tem os 2 do Flamengo, o Diogo e o Everton Cebolinha, além do Rodrigo Rodrigues, que vai jogar contra o Flamengo pelo Esperance Tunis. Legal demais, esses cearenses e também esses conhecidos que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes. A gente vai ficar também ligado aqui no Futebolês. Valeu, Caio. Valeu, Flavinha. Seja sempre bem-vindo, meu Caio Pédia. Vou até fazer uma vinheta especial pra você, tá? Gente, é hora de falar de futebol, mas não de futebol de bola rolando, tá? Mas o assunto é bem sério, saúde mental.
Futebolês preparou uma reportagem especial que retrata a realidade dos jogadores no futebol brasileiro. Porque transtornos de ansiedade, depressão, entre outros, atingem uma parte significativa da população brasileira. E não é diferente com atletas. Eduardo Trovão conversou com alguns jogadores e mostra pra gente. O futebol e a gangorra de emoções. É meio que céu e inferno toda quarta-feira, todo sábado, né? A gente ou você é o melhor do mundo ou você é o pior do mundo. Sinceramente não consegui lidar com essa pressão e com todo mundo falava. Sinceramente, cheguei a acreditar no que as pessoas falavam. Tudo sempre muito à flor da pele. Muitas vezes a gente foca muito na saúde física. E eu creio que o mental ele comanda tudo. A pauta é saúde mental. A gente não faz ideia da exposição, da pressão, da cobrança. E é sempre de um jeito frenético que tudo isso acontece. O universo do futebol é muito mais que realizar um sonho, ganhar dinheiro e ficar rico. Eu sei a pressão que eu sofro, a gente sofre pressão sim, porque a gente é cobrado. Não é só a gente, é a nossa família que depende da gente. São os torcedores que dependem do resultado para ficar feliz, né? Vai no estádio para ficar feliz. São funcionários do clube que dependem do resultado positivo também para poder ter o seu pão de cada dia, né, cara? Então a gente tem que olhar para tudo isso, cara. Se eu olhar só para mim, eu vou estar sendo egoísta, né? Porque eu tenho o meu contrato, eu posso sentar em cima do meu contrato, mas tem pessoas que precisam, né, do meu bom desempenho. E quando o bom desempenho não vem... Hoje em dia, a gente tem visto aí com essa questão de depressão e tudo mais, né? É muito importante no futebol. A gente já viu até jogadores de futebol parando por conta disso. Lucas Mugni quase parou por conta disso. A depressão quase tirou ele do futebol. Aos 22 anos, quando foi jogar no Flamengo. E havia muita expectativa em cima do jovem argentino. Hoje, aos 33 anos, o camisa 10 do Ceará falou com exclusividade ao futebolês. Um depoimento forte e importantíssimo. Olha, vou falar, a maioria da minha carreira passei por esse momento. Foi. Passei momentos muito difíceis e você se encontra numa tormenta aí que você não pode largar porque fala, o que vai pensar todo mundo? Estou ganhando bem, imagina falar, mas eu não estava sendo feliz. Só queria estar com minha família, queria estar com meus amigos lá na Argentina, eu estava longe. E eu pensava sozinho em casa, né? Para que tudo isso, cara? Talvez uma pessoa que está sentado no sofá bebendo uma cerveja, ele decidiu mandar um comentário e mandar uma mensagem para mim. E eu era muito novo e, sinceramente, como isso sucedeu também em massas, foi muito difícil passar por esse momento. Por isso que eu falo, tive muitos anos que eu acreditava que era esse jogador. De falar que tu é ruim, não serve pra nada. Exatamente, isso aí, isso mesmo. Foi muito, muito difícil. Sem qualquer pudor, torcedores faziam chacota com o meia. Troféu Lucas Mugni, por exemplo, para se referir àqueles que jogavam mal uma partida. Tente imaginar aí a situação. Chegava o dia do jogo, queria só me livrar do jogo e que acabasse, queria saber se tomara que a gente ganhe e estar em casa já de novo, sem essa pressão de fora, né, da torcida, de todo mundo falando, da mídia. Por isso eu falo que é muito importante, sinceramente, a mim me ajudou muito. Você viu o desabafo do Cássio, goleiro do Cruzeiro, depois da vitória sobre o Vasco? Eu acho que a gente é ser humano e a gente erra, a gente acerta, mas não é porque a gente quer. E desculpa estar falando isso, nunca fui de me meter sobre as coisas assim, mas a gente vive um momento de pessoas que às vezes as pessoas estão mais preocupadas em dar pedrada na gente. E creio que com vocês acontece também, estão mais preocupados às vezes em não ser vencedor e sim tentar humilhar e desrespeitar as pessoas. E acho que isso é muito difícil a gente mudar, a gente vai ficar doente, o ser humano está ficando doente. E a depressão e a ansiedade são as grandes doenças do século. Foi para tratar isso que o Lucas Mugni procurou um psicólogo. Tem muitos dias que eu falava, eu chegava com ele
falava, cara, tô ansioso, tô com medo, não quero jogar. Aí a gente se enrolava, começava a falar, aí começava a perguntar coisas de quando eu era criança, coisas da vida, e a gente aí conseguia colocar em palavras muitas coisas que nem eu sabia, só eu sabia que sentia tipo tristeza ou medo. Aí com palavras que a gente vai botando para fora, consegue aliviar, e quando saía no campo estava alegre, estava feliz, estava solto. Mugni continua com o psicólogo dele. São anos de acompanhamento que transformaram a vida pessoal e profissional. Eu não trabalho só com o futebol, isso é só uma parte da minha vida, eu sou Lucas Mugni. O clube tem psicólogo, porque existem necessidades menores que essa do Mugni, trabalhos pontuais do dia a dia. A gente analisa os comportamentos, a gente também trabalha junto com a análise de desempenho, vendo vídeos, possíveis comportamentos que porventura a gente identifica que pode ter uma agressividade, uma ansiedade maior, alguma coisa que pode estar afetando o rendimento desse atleta, a gente vai buscar junto com a comissão técnica, ver o melhor momento para ter essa intervenção. Às vezes a gente faz o trabalho só com a comissão técnica, às vezes com o atleta, né, conversando com pessoas que podem impactar com as lideranças dentro do jogo, dentro do time. E lideranças, quando falam sobre um tema delicado, diminuem preconceitos, humanizam os personagens. No Ferroviário, essa liderança, claro, é o Ciel. Eu tive um acompanhamento com isso, eu, minha esposa e minhas filhas, entendeu? Com a psicóloga. Ela conversa muito sobre isso, a gente lidar sobre a pressão dentro de casa, sobre a pressão no trabalho. A gente tem que dividir, a gente não pode levar o problema de casa para o trabalho, o problema do trabalho para casa. Você não pode levar porque vai ter uma confusão grande. E a gente tem que saber lidar com isso. Então eu trabalhei muito a minha mente com isso e eu trabalho até hoje. Os trabalhos físico, técnico e tático não param. Os trabalhos mentais também não podem parar, sobretudo na gangorra de emoções que é o futebol. E muitas vezes, ou quase sempre, o torcedor também. Que está em uma correria da vida, de estresse também, de muita ansiedade, muito medo mesmo. E eles descarregam assim, falando, gritando, ou por mensagem, essa raiva, esse ódio. Obviamente ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, mas também, talvez eu também não sabia quem era eu. Aí acreditava nisso que eles falavam. É importante a gente falar disso, é importante a gente se cuidar em relação a isso. E o recado que eu deixo é você saber quem você é. Trabalha em saber quem você é. Aí não me importava muito o que as pessoas iam falar, só queria jogar e foi muito bom. Pô, maravilha. Valeu, senhores. Obrigado pelo depoimento. Um prazer. Criticar ok, mas às vezes esses jogadores aguentam muita coisa calada. Gente, Futebolês fica por aqui, mas segunda-feira tá de volta com a turma completa, tá? José Cunha, Caio Costa e Renato Manso. E claro, nas nossas redes sociais você fica por dentro de tudo do futebol cearense. E reforço o convite, a partir de hoje, todo sábado, meio-dia, aqui na TV Jangadeiro, a gente tem um encontro marcado para esse Futebolês e especial para você ficar aí acompanhando tudo do futebol e de outros esportes também. Tchau, tchau, gente!